Amém? Capítulo 2, a partir do versículo 15. Deus tem colocado essa palavra no meu coração já faz algum tempo e eu quero passar para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção naquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Todos acharam? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Quase chegando aí em Apocalipse, você vai achar João antes de Judas. Você acha a primeira epístola de João. Amém? Se coloque de pé, vamos em reverência à palavra de Deus. Vamos que Deus tem para falar conosco. Amém? E diz aqui a palavra do Senhor, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém no mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai. Te pedindo, Senhor, que torne a nossa mente cativa a Ti agora, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Toma-nos, Senhor Deus, em Tuas mãos agora e nos leva a compreender e entender o Teu querer para as nossas vidas. E eu repreendo agora toda a tentativa das trevas de tentar distorcer a Tua palavra. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que possamos compreender e entender, Senhor, o Teu querer para as nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Por isso, sentar. Eu tenho por título dessa mensagem, irmãos, a mudança de visão para a destruição da verdade. Há uma frase, irmãos, que é muito interessante, é mais ou menos por aí, que diz assim: uma mentira, repetida várias vezes, acaba se tornando uma verdade, tanto para quem ouve, quanto para quem diz. Nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que o inimigo, o diabo, ele é o pai da mentira. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele luta contra aquilo que é a verdade. E ele está sempre batalhando e lutando para tentar influenciar as pessoas a se afastar ou se distanciar da verdade, se distanciar da presença de Deus. O ser humano, irmãos, ele é influenciável por natureza. Nós sofremos influências diariamente de todos os tipos de situações. Nós podemos ser influenciados pela nossa família, nós podemos ser influenciados no nosso trabalho, pelo grupo de amigos no trabalho, nós podemos ser influenciados no nosso local de estudo, pelo professor que nos dá aula. E eu quero dizer para você, a maioria dos professores de universidade, eles são totalmente contra a palavra de Deus, são ímpios, são muitas vezes ateus, ou muitas vezes praticantes de outras religiões, e tentam fazer de tudo para denigrir a palavra de Deus. Então, nós sofremos todo tipo de influência diariamente, a favor ou contra as nossas vidas. Nós podemos ser influenciados, sim, segundo a verdade, quando nós andamos com pessoas que seguem a verdade, mas também podemos ser influenciados contra a verdade, quando nos deparamos com pessoas que são contra a verdade. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que nele não resplandecesse a verdade. O Deus desse século, irmãos, nós estamos falando de Satanás, o inimigo, né? O Senhor Jesus ali em João capítulo 12, o Evangelho de João capítulo 12, versículo 31, fala que o Deus desse século, ele já está derrotado, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele continua influenciando a sociedade de uma maneira, a sociedade nesses últimos dias. Nós podemos perceber isso, irmãos, quando nós falamos de mundo, eu estou querendo dizer cosmo, ou sistema de coisas que rege o mundo. E que sistema é esse? Política, religião e sociedade. O inimigo, ele tem uma grande influência sobre a política no mundo. O inimigo tem uma grande influência sobre a sociedade no mundo. O inimigo tem uma grande influência sobre diversos tipos de falsas religiões que existem no mundo. E ele está sempre, em todo o tempo, usando muitos meios e maneiras para tentar influenciar o homem contra Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, nos fala que o inimigo ele tem se levantado contra tudo aquilo que proclama a palavra de Deus. Ele se levanta contra todo aquele que prega a verdade. E ele usa todos os tipos de meios. Eu quero falar sobre os meios que o inimigo tem usado para tentar nos influenciar contra a vontade de Deus. Presbítero, eu sou um crente nascido de novo. Jesus que manda em minha vida, o inimigo não tem influência sobre mim. Irmãos, aí que você se engana. O diabo tem usado meios sutis, com sutilezas e às vezes não, para tentar nos influenciar contra a palavra de Deus. E ele muitas vezes ele repete muitas mentiras.
E de tanto ouvir as mentiras, muita gente acaba crendo, pensando que é verdade. Tem crente, irmãos, que acha que a pessoa depois que morre, ele pode voltar como os espíritas pregam. A pessoa morreu e depois vem visitar o pai, vem visitar a mãe. Mentira do diabo. Porque nós sabemos ao homem é dado morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Não tem como o homem morrer e voltar aqui na terra para dizer o que está acontecendo lá, não. E a palavra do Senhor nos garante isso. Quando nós meditamos e conhecemos a palavra de Deus, nós compreendemos isso. Por isso que eu falo que muitas vezes nós somos influenciáveis. Por quê? Porque, irmãos, nós nos desviamos da verdade, nós deixamos a verdade de lado e começamos a dar ouvidos a todo tipo de vozes que tem no mundo. E o diabo, ele é astuto, o diabo, ele é sagaz, ele trabalha com o tempo, ele tem muitas vezes o tempo ao seu favor. Quando nós pensamos que o inimigo desistiu, irmãos, ele está planejando algo mais forte ainda para tentar nos derrubar. E alguns meios que ele usa para tentar nos influenciar. E algo interessante que eu estava meditando, e Deus me deu isso um pouco depois que eu preparei a palavra, é algo interessante, né? O diabo tem tentado tirar algumas convicções do nosso coração. O crente tem algumas convicções, irmãos, e são convicções imutáveis que não podem ser mudadas. Nós temos a nossa convicção em relação ao aborto, nós sabemos que o aborto é pecado. Nós sabemos, irmãos, que nós não podemos tirar outra vida, porque quem tira outra vida se torna homicida, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. E nós temos que, a partir do momento da fecundação, quando o óvulo é fecundado, a partir daquele momento que as células começam a se dividir, há uma vida dentro do útero da mulher. E a mulher, ou quem quer que seja, não tem o direito de tirar a vida que Deus deu. Por isso que Deus colocou um limite, irmãos, em relação aos suicidas. Os suicidas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque ele está tirando a vida que Deus o deu. Algo que Deus deu, você não tem direito de tirar. Então nós temos a convicção que o aborto é pecado, e o mundo aí fora está tentando nos influenciar de uma maneira contrária. Há projetos de lei no Congresso, irmãos, para aprovar o aborto, e muitas vezes o aborto já está bem avançado. E muitas vezes nós começamos a ouvir isso e achamos que não tem nada a ver não, e daqui a pouco nós estamos concordando com o que o mundo está dizendo. O mundo tem tentado nos influenciar em relação ao casamento, mudando o conceito de casamento. Casamento para nós é a união entre homem e mulher, e a Constituição diz isso. O casamento é a união entre homem e mulher. A Constituição que fala não sou eu, foi homens que foram no Congresso e aprovaram a Constituição e colocou bem claro: o casamento é a união entre homem e mulher. E o mundo, de tanto massificar na mídia aí, está batendo na mesma tecla, que tem crentes convencendo que isso é natural, que isso é normal. Sofremos influências de diversos meios, em diversas situações. O diabo está tentando tirar a nossa convicção em relação ao casamento. Tem muita gente aí, irmãos, que acha que é casamento, você casa hoje e amanhã divorcia. E o diabo tem criado facilidades para isso. Hoje, quem casou, se você casou hoje, daqui a 3 meses você for no cartório, se você não tiver filhos e não tiver bens para partilhar, você pode divorciar na hora. É muito fácil agora. E a palavra fala que o casamento, irmãos, ele é perpétuo. Quando você se uniu ao homem, quando você se uniu à mulher, automaticamente ali, essa união tem que ser para o resto da sua vida. Há exceções, há casos extremos que muitas vezes nós não podemos concordar. Toda regra tem sua exceção, mas eu não quero falar da exceção, eu quero falar daquilo que é a realidade hoje em dia. Parece que as pessoas casam e amanhã eu estou chateado com você, então vai do seu lado que eu vou com o meu e acabou. Estão tentando destruir o conceito de casamento, de união, ao qual Deus criou, ao qual o próprio Deus criou e nos deixou, e hoje estão tentando destruir com as uniões homossexuais. Eu acho interessante, irmãos, que nós tínhamos um conceito muito grande. Um tempo atrás, ver 2 homens se beijando ou 2 mulheres juntas causava repugnância em qualquer um. Hoje já não causa tanta repugnância. Ontem já não causava tanta repugnância. Hoje já é um pouco aceitável, amanhã vai ser totalmente aceitável. As nossas convicções estão sendo mudadas e muitas vezes nós estamos nos levando a crer numa mentira, apregoada como verdade, por toda uma sociedade corrompida, por toda uma sociedade influenciada pelo maligno. E muitas vezes nós acabamos concordando. O mundo ou o inimigo está tentando mudar o conceito de santidade. Hoje a pessoa que procura viver separada, hoje a pessoa que procura viver separada no mundo, separada dos pecados do mundo, que procura pregar a verdade e viver segundo a verdade, é taxado de fanático, de crente intolerante, de crente fanático doido, que só pensa na Bíblia, que só fala na Bíblia.
E parece que tem crente que agora está com medo de pregar e de falar a verdade, porque não vão me chamar de intolerante, vão me chamar de crente doido, vão me chamar de fanático. Eu não sou fanático. Irmãos, eu não sou fanático não, eu sou pregador da verdade. Eu sou pregador daquilo que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus condena, se a palavra de Deus condena, então automaticamente eu tenho que anunciar essa verdade bíblica. E eu não posso deixar que os conceitos do mundo venham me influenciar contra a palavra de Deus. O diabo está tentando de todas as maneiras mudar o nosso conceito a respeito de família. A família não é mais tradicional, pai, mãe e filhos. A família agora pode ser pai e filhos, mãe e filhos, ou pai, mãe e filhos, que é uma salada mista agora, que no interior de São Paulo, um cidadão conseguiu o direito perante a lei de ter 2 esposas, e lá no cartório registrar suas 2 uniões. O conceito de família mudou. Está se mudando o conceito de família, sabe por quê? O mundo está batendo sempre na mesma tecla, o mundo está sempre repetindo a mesma mentira, e muitas vezes temos tomado essa mentira como verdade, e se não tomarmos cuidado, nós, detentores da palavra de Deus, anunciadores da palavra de Deus, vamos acabar sendo convencidos disso, como tem muitos homens aí que se dizem apregoadores da palavra, têm sido a favor de muitas situações que a palavra condena, sabe por quê? Em nome do amor. Se eu amo, eu não posso condenar. Se eu amo, eu não posso dizer que aquilo ali não é verdade. Mas acima do amor está a justiça de Deus. Acima do amor, irmãos, está a justiça de Deus. E Deus não é injusto. Deus não é injusto para condenar o justo. Deus não é injusto para condenar o inocente. Mas, irmãos, Deus não tem por culpado o inocente. E não tem o inocente por culpado. E é isso que diz a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós estamos falando, porque muitas vezes nós estamos repetindo uma mentira em nome da verdade. E o diabo, ele tem usado armas contra nós. Armas para destruir as nossas convicções, mas eu quero lembrar de uma coisa para você. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não temos ligação carnal com este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas a nossa pátria é uma pátria celestial, eterna, que Deus tem preparado para todos aqueles que guardam a sua verdade. Isso, irmãos, é o que a palavra nos diz. Eu tenho essa convicção porque a palavra de Deus me diz. Não é a convicção do presbítero Jorge, não é a convicção minha, da minha mente ou da minha carne. É uma convicção me dada pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus, que é a verdade. Presbítero, você está falando contra os homossexuais porque hoje teve aquela parada lá no centro, não é? Não. Deus tem colocado isso no coração há bastante tempo, irmãos. Sabe por quê? Eu estou vendo aí a mídia dia e noite sempre repetindo a mesma mentira. E se nós não tomarmos cuidado, vamos tomar essas mentiras por verdade. E Romanos capítulo 1, versículo 18 até o final ali nos diz, no final desse capítulo 2, ele é bem claro. Olha, estão condenados aqueles que praticam tal coisa. Depois os irmãos podem meditar em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. São condenados aqueles que praticam tal coisa e aqueles que apoiam. Então eu não posso? Não. Se você apoia tal ato, irmãos, você é tão condenável como quem pratica. Eu tive uma situação em minha família. Recentemente, meu irmão, uma das suas filhas, criada no Evangelho, louva o Senhor, que é uma maravilha. Alguns irmãos conheceram. Elas estiveram lá, quando era outra congregação, louvando lá. De repente, ela decidiu que queria morar com uma mulher. E ela tomou essa decisão. Meu irmão ficou arrasado. Minha cunhada, então, ficou desesperada. E ela chegou para o meu irmão e falou: olha, eu não tenho condições, eu quero alugar uma casa, não dá para o pai alugar uma casa para mim? Muitos podem pensar: não, ele não foi, né? Porque ele é crente e não vai fazer uma coisa dessa. Ele foi. Acima de ser crente, ele é pai. Ele foi e alugou a casa para ela. Mas não antes de falar para ela a verdade. Não antes de falar para ela que ela estava condenada no seu delito, no seu pecado. Não antes de dizer a verdade para ela. Porque, irmão, dizer a verdade não significa você abandonar o seu filho ou sua filha por determinada situação. Mas ele tem que estar bem ciente, bem claro da verdade de Deus. O rumo que ele está tomando não tem volta. O rumo que ele está tomando vai levar ele para o inferno. E a palavra do Senhor nos diz isso. Eu não posso me omitir em relação à verdade. E ele começou a orar. E ontem, conversando com ele, falou: não, Jorge, ela já deixou essa vida. Segundo ela deixou essa vida, já arrumou um namorado nigeriano. Vai casar, ou vai para a Nigéria. Jesus, tem misericórdia dela. Mas vai casar. Ela deixou essa vida, sabe por quê? Ele dobrou o joelho para orar.
Ele dobrou o joelho para orar, ele não se cortou. Não, minha filha, tá bom, eu te amo, por isso, viva dessa maneira, continue do mesmo jeito, Deus vai te abençoar. Não. Falou, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, eu não aceito, Senhor, essa situação na minha família, na minha vida. E Deus deu a vitória, sabe por quê? Ele trilhou o caminho da oração. Ele trilhou o caminho da busca da verdade. Ele trilhou o caminho que a sua consciência não estava mudada pelos conceitos do mundo, mas estava alicerçada na palavra de Deus. Quantas convicções nossas, irmãos, têm mudado porque o mundo tem dito que é verdade? Quantas convicções nossas como cristãos têm mudado porque o mundo tem dito que tem que ser assim? Mas não pode ser assim comigo, com você não, porque somos homens e mulheres de Deus. Somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Somos transformados pelo poder da palavra de Deus. E o inimigo, irmãos, pela sua astúcia, ele começa, e um dos meios que ele usa para tentar mudar a verdade em mentira, e tem usado muito isso, são os meios de comunicação. Ele usa a televisão, ele usa a rádio, ele usa a internet, ele usa revista, todos os meios de comunicação que ele pode usar para tentar nos influenciar contra a verdade de Deus. Contra a verdade de Deus. Mas, primeiro, como você pode falar uma coisa dessa? É a verdade. Irmãos, em 1992, durante o impeachment do Collor, sabe onde eu estava? Eu estava lá no Vale do Anhangabaú, gritando, fora Collor, fora, com a cara pintada, testa pintada, tudo de verde e amarelo, e estava lá gritando bem na frente que Collor tinha que sair. Irmãos, eu apenas estava refletindo o desejo de homens poderosos que não concordavam com algumas situações dele, queria que ele saísse. Mas presbítero era corrupto, tinha que sair, tinha. Mas sabe por que ele saiu? Porque ele contrariou alguns corruptos também, ao qual eu apoiava ele. E eles não tiraram o Collor de lá, não, porque Collor era corrupto, não. É porque eles não estavam levando a parte deles. E me usou como massa de manobra para poder fazer isso. A mesma revista que exaltou ele como caçador de Marajás, o colocou como corrupto. A mesma rede de TV que colocou ele como homem que acabaria com a corrupção no Brasil, colocou ele lá embaixo e me usou a mim, eu posso dizer, como massa de manobra, para estar lá nas ruas falando fora, como usou muitos estudantes da época, porque contrariou o desejo deles. O mundo não se muda com o mundo, não. Da mesma maneira que ele está te afogando, da mesma maneira que ele está passando a mão na tua cabeça, ele está preparando um machado para dar nas suas costas. Da mesma maneira que ele está te estendendo uma mão, te dando algo, ele está com a outra preparada para dar um tiro na tua cara. Porque o mundo é assim. A sociedade é assim. A sociedade que está aí fora, irmãos, regida por Deus deste século, ele opera dessa maneira. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, que o Senhor abriu os meus olhos para a verdade. E eu não vou ser mais usado como uma massa de manobra para poder fazer a vontade de políticos corruptos lá fora, não. Hoje eu sigo pela convicção da palavra de Deus. Hoje eu tenho o meu pensamento levado pela palavra de Deus, porque a verdade me diz, tudo aquilo que o mundo fala, eu vou analisar na palavra para ver se realmente aquilo que eles estão falando lá fora tem a ver com a palavra de Deus ou não. Porque se todos nós agimos dessa maneira, consultarmos a palavra de Deus diante daquilo que é dito lá fora, nós não pereceríamos como muitos crentes têm perecido por aí, achando que estão salvos, achando que estão na presença de Deus, mas têm sido enganados pelo Deus deste século, que tem influenciado eles contra a verdade, que é a palavra de Deus. Ele usa, irmão, sim, e os agentes que ele usa para isso, através das comunicações, as músicas. A música, irmãos, tem um poder hipnótico. A música era capaz de despertar em você sentimentos e emoções que você nem pensava que tinha. E eu não sei se eu já contei isso aqui na igreja, mas eu gostava muito de uma música chamada Hotel Califórnia. Na minha época de não crente eu ouvia muito, e muita gente começou a viajar na maionese aqui agora, pensando na música. Como dançava agarradinho, né? Quando começava a tocar essa música. Quem mais antigo conhece sabe do que eu estou falando. E eu gostava muito de ouvir. E aí algo me incomodou, irmãos, para pesquisar qual é a letra dessa música, do que ela falava. E eu fui pesquisar. Essa música falava de um certo homem que chegava num local chamado Hotel Califórnia. E ele percebeu que esse Hotel Califórnia era as portas do inferno. E ele, por se drogar, estava sendo levado diretamente ao inferno. E ele gostava daquele lugar, porque era um lugar que atraía ele, era um lugar que chamava ele. A letra dessa música diz isso.
E muitas vezes nós somos embalados por melodias criadas por satanistas. Melodias criadas por homens ímpios que não têm nenhum temor a Deus. Algumas músicas, irmãos, tocadas na Bahia são verdadeiros hinos a entidades da macumbaria que são demônios. E eu tenho que tomar cuidado de falar isso, porque se eu falar isso eu vou estar sendo um intolerante religioso. Porque uma lei aprovada no Congresso diz que se eu falar que um praticante de candomblé ele serve ao diabo, eu posso ser processado. Porque o mundo aí está dizendo que isso é verdade. E eu tenho que tomar cuidado. Mas, irmãos, quando nós apregamos a verdade, não podemos ter medo daquilo que nós falamos. Nós seguimos a verdade de Deus. Você está pregando a palavra de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus. Deus está te influenciando pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra. E eu preciso ser influenciado. Meu coração tem que pulsar forte, bater forte quando eu abrir a minha boca para falar que a palavra de Deus é a verdade. E eles têm usado, irmãos, e muitos cantores de músicas aí têm tomado partido de determinadas causas. Causas totalmente contrárias à palavra. A música do Legião Urbana, Renato Russo, irmãos, aquele era um homem extremamente deprimido. Se você pegar a melodia dele, são melodias que levam qualquer uma à depressão. Tinha uma irmã que a filha dele começou a ir para a igreja e depois parou. Ela ouvia muito as músicas de Legião Urbana. E foi uma fase que ela mais andou em depressão, perto da fase que ela ouvia essas músicas. Eram letras que falam de depressão, letras que falam de angústia, de tristeza. E quando nós fomos perceber no final da vida dele, ele morreu elétrico. Então ele vivia uma angústia muito grande no seu coração. Ele vivia deprimido e as músicas que ele criou eram músicas deprimentes. E muitas vezes nós não sabemos o que ouvimos, o que cantamos, e tem muita gente aí cantando, ouvindo, achando que é algo maravilhoso. Olha que música bonita, olha que voz maravilhosa. Mas tem edificado a sua vida como cristão? Tem trazido algo novo para a tua vida? Ou tem influenciado você contra as músicas cantadas na igreja? Não, esse negócio de ouvir Noemi Nonato, aquelas músicas, não, que nada, não estou nem atrás dessas músicas não, música feia, chata. Mas muitas vezes são hinos, irmãos, que falam ao coração daqueles que se encontram angustiados e necessitam não ficar mais angustiados, mas ser libertos das angústias. Os louvores criados para os homens e mulheres de Deus, eu falo homens e mulheres de Deus, não criados para vender DVD, vender CD, mas criados, irmãos, em um momento de adoração, onde ele se prostra diante do Senhor e o Espírito começa a ministrar em seus corações, porque há músicas e músicas cristãs. Há hinos de adoração que você pode louvar e adorar a Deus de uma maneira maravilhosa, como nós louvamos aqui. Então minha alma canta a ti, Senhor. São cânticos que falam do profundo do nosso coração, mas há músicas criadas exclusivamente para vender CD. Por isso eu tenho que separar o que realmente é adoração ou se é algo momentâneo de festa. Eu preciso, irmãos, procurar segundo a palavra de Deus, se aquelas letras realmente fazem sentido com a palavra de Deus. Tem música aí, irmãos, quando nós vamos ler a letra, não tem sentido teológico nenhum. É apenas letras para criar refrão bonito. Para criar refrão bonito e a igreja cantar, mas na realidade, se eu for olhar teologicamente para algumas músicas, não tem nada a ver com a palavra de Deus. O inimigo tem usado muitas vezes músicas para tentar nos influenciar contra a verdade. Ele tem usado filmes, irmãos. E o interessante, irmãos, é que alguns filmes você não consegue discernir o que é o bem e o que é o mal. O filme Crepúsculo mesmo, irmãos. Quem é o bem ali? É os lobos ou é os vampiros? O que é o bem nesse filme? É os lobos ou é os vampiros? Vampirismo, irmãos, é algo satânico, é algo maligno. Lobisomem também tem sua origem maligna também. E eu pergunto para você, no filme Crepúsculo, o que é o bem? É os lobos ou os vampiros? Irmãos, é uma confusão muito grande e as pessoas começam a olhar a bruxaria como algo bom, porque tem a bruxa do bem e a bruxa do mal. Tem a magia boa e a magia ruim. Magia, irmãos, é contra a palavra de Deus. Os necromantes não entrarão no reino dos céus. Os necromantes eram condenados segundo a palavra de Deus. Os praticantes de magia e bruxaria eram condenados segundo a palavra de Deus. Então não existe bruxa boa ou bruxa má. Mas os filmes de Hollywood estão sempre mostrando aí que existe o lado bom do que é ruim. Existe o bonzinho e o malzinho. Então não existe mais aquele herói que é bom, que pratica a verdade, daquele que é mal e pratica o que é mal. Não, o que é mal pratica o mal também, o que é bem também pratica o que é mal também, e está tudo bem. E
você tem que ser convencido disso, você tem que compreender isso e tomar isso como verdade. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não posso, irmãos, me deixar influenciar por esse tipo de coisa. O diabo tem usado, irmãos, também novelas para nos influenciar. E eu acho interessante, né? Eu acho interessante o que tem nas novelas, e você pode me acompanhar, você que acompanha também, né? Pode até me acrescentar algumas coisas. A maioria das novelas de hoje exibe homossexualismo, adultério, rebelião dos filhos contra os pais e autoridades. Mostra muitas vezes que o mal compensa, que é válido passar por cima dos outros para alcançar o que deseja, que é normal o divórcio, né? Casais que casam, separam. O sexo fora do casamento é normal, é exaltado. As religiões ocultistas, o espiritismo, macumba, religiões da nova era, tudo isso são exaltados nessas novelas. E muitas vezes, irmãos, eles pregam contra a verdade. O crente, muitas vezes, nessa novela é taxado como fanático, como soberbo, é taxado como um doido. Você não consegue ver uma imagem boa de um crente em uma novela que eu já assisti, irmãos. E olha que eu não sou de acompanhar muito, não. Mas em uma novela que eu assisti, eu vi um crente sendo fiel aos princípios bíblicos. Pelo contrário, hoje parece que estão mudando um pouco para atrair os crentes para a audiência. Estão colocando um crente e outro lá, meio escondidinho, para não aparecer muito, né? Meio escondidinho ali no meio, né? Mas não aparece muito, se aparecer vai dar ibope para os crentes. Então, deixa ele lá, só mesmo para atrair uma parcela dos crentes. Nossa, eu vou assistir essa novela porque tem um crente lá. Então tá, tem um crente, mas tem 10 adúlteros, tem 30 homossexuais, tem não sei quantas lésbicas, tem um punhado de ladrão, um punhado de pessoas que odeiam o outro, não ama e não perdoa, e faz de tudo para ter vingança. Então olha o caldeirão que se faz. E lá no meio está um crentinho lá, bem escondidinho. Procura o Oli, né? Onde está o Oli, né? Sabe você procurar onde está o objeto escondido, né? Aonde está? Aí você tenta identificar, mas está lá, olha, não, tem um crente. O diabo tem usado muitas coisas para nos cegar e para nos fechar a nossa verdade, a nossa visão da verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus, Ele quer abrir a nossa visão como abriu a de Paulo. Paulo estava com aquelas escamas nos olhos daquele jeito e não podia pregar a verdade. E ele veio o profeta, colocou a mão sobre ele, pôs a mão sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e a palavra diz que imediatamente caíram dos seus olhos como escamas, e Paulo passou a enxergar. O moço de Eliseu estava preocupado. Ele estava preocupado porque havia um grande exército cercando aquela cidade. E de repente, Eliseu fala: olha, agora o Deus vai abrir os seus olhos. E quando ele olha, havia um grande exército celestial cercando aquele lugar. Os olhos espirituais deles foram abertos, sabe por quê? Deus que abriu os nossos olhos para a verdade. Deus que abriu os nossos olhos para aquilo que é ilícito diante dele, para que possamos verdadeiramente dizer que nós vivemos a palavra de Deus. Isso, irmãos, é um fato. E eu acho interessante que a maioria dos artistas que fazem novelas e filmes, eles não conseguem permanecer no casamento um ano. 1 ano, 2 anos, daqui a pouco o casamento se desfez. Aí você vê lá os noticiários: fulano divorciou de ciclano, agora está com ciclano que fazia tal novela. Fulano deixou ciclano e agora está namorando com ciclano porque acabou o casamento por causa de ciclano. E é uma salada mista, é um negócio tão terrível, irmãos. E nós ficamos lá, observando. Nossa, eu acho tremenda a atuação de fulano de tal. Porque muitas vezes, irmãos, o diabo faz isso. Ele usa essas vidas para destruir família e tem as suas vidas também destruídas pelo mesmo inimigo que usa eles. E nós, como crentes e como homens e mulheres de Deus, nós temos que tomar cuidado para não sermos influenciados por esse mesmo tipo de homens e mulheres que estão fazendo todo tipo de situação errada e que tem desagradado a Deus. E são situações que surgem, irmãos, de uma maneira sutil. Em 1990, não me lembro o ano e não me lembro o título da novela, porque a partir de 90 eu passei a estudar à noite e não acompanhava mais novela. Houve uma novela a qual se colocou um casal de lésbica. E era um casal que viviam juntas. Só que, irmãos, na época não havia internet e havia apenas os jornais e revistas, mas houve um clamor muito grande e popular contra aquela situação, porque aquilo estava revoltando algumas pessoas. Automaticamente o autor teve que matar as duas, tirar as duas da novela. E o tempo foi passando, eles falaram: não dá certo colocar um casal sério dentro de uma novela que o povo não vai querer muito. Vamos acostumar aos poucos. E aí, a partir deste momento, os casais que surgiam, as pessoas que surgiam eram pessoas caricatas, engraçadas. Aquilo que é engraçado nos atrai, não nos atrai?
Quando algo é engraçado, não dá outro. Se algo é sério, se uma pessoa chega aqui séria, você olha assim, nossa, fulano é sério, não vou nem encostar perto dele. Mas se a pessoa é engraçada, você já se anima. Nossa, eu vou lá, vou conversar com tal pessoa. Então cria um outro clima. E foi isso que o diabo começou a fazer. Aquelas pessoas caricatas, né, engraçadas, e todo mundo vai aceitando, daqui a pouco vai mudando, daqui a pouco hoje já se colocou não sei quantos casais vivendo juntos e a sociedade começou a aceitar. E ai de mim se vou falar contra, porque eu sou taxado como doente mental. Porque homofobia é uma doença mental. E se você, qualquer cidadão brasileiro que falar que é pecado, você é considerado doente mental. Pode até ir parar no hospício, tá? Porque homofobia é uma doença mental. E você é considerado doente. Mas a verdade, irmãos, não me deixa claro. A verdade me deixa claro que o doente não sou eu. Mas são aqueles que praticam todo tipo de perversão contra a palavra de Deus. E é natural isso. E o diabo, irmãos, ele usa mais. Ele usa os noticiários também para distorcer a verdade. Nós vimos um massacre que um homem de Deus, e eu não estou aqui para apoiar ou dizer se ele é certo ou errado. Eu estou dizendo aqui o ataque que um homem de Deus, um cristão, sofreu por causa das suas convicções religiosas. O pastor Marcos Feliciano, irmãos, por toda a mídia do Brasil, todos os canais estavam massacrando ele. Irmãos, se pudessem pegar ele, pendurar ou crucificar numa cruz, em praça pública, a população toda aplaudia, porque a mídia, de uma maneira geral, distorceu as suas palavras, distorceu as suas convicções e começou a atacá-lo. E não apenas ele, me atacou também como cristão, irmãos, porque eu tenho as mesmas convicções. E aquilo que falam dele está falando de mim, aquilo que falam dele está falando de você também. Você também está sendo atacado da mesma maneira. A mídia é seletista. Ela só coloca em destaque aquilo que é pejorativo para os cristãos. Você pode pegar uma manchete de jornal. Se um pastor foi pego roubando alguma coisa, o que acontece? Acontece muito desses casos, sim. É estampado, pastor pego roubando supermercado. Agora, se é um espírita, cidadão é preso roubando supermercado, muitas vezes nem sai na mídia. Se é um praticante de candomblé, pessoa tal é presa praticando tal ilícito. Mas quando é cristão, cristão é preso por praticar tal coisa. Sabe por quê? Para tirar a convicção das pessoas que a igreja é uma instituição séria. Para tirar a convicção das pessoas que na igreja existe transformação de vida. Está vendo? Pastor prega, está lá, furtando, roubando, fazendo. E cada dia mais denigrindo a imagem do cristão. E a mídia faz isso. Se você for prestar atenção em todos os noticiários, você vai perceber isso. Irmãos, eu aprendi a me vacinar contra isso. Eu nunca tomo como verdade uma notícia de apenas um noticiário. Eu vou pesquisar mais. Eu vou pesquisar para saber se aquilo que estão falando é a verdade. Porque eu aprendi a ficar com o pé atrás daquilo que a mídia fala em relação aos cristãos. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que tomar esse cuidado. Toma cuidado, irmão. Quando você fica replicando aquilo que você ouviu. Quando você fica replicando aquilo que está ouvindo. A internet é cheia disso. Há algo na internet ontem eu achei interessante, porque foi esclarecido isso. Eu também tinha dúvida. De que a bolsa presidiária, o presidiário tem direito a receber R$900 por mês os seus dependentes fora. Não é isso não, irmãos. O presidiário que ele for preso e ele estiver trabalhando, ele está pagando o INSS dele, os filhos dele têm direito a receber a pensão do INSS, porque ele era um trabalhador que estava contribuindo com o INSS. E não é R$900, depende da faixa. Depende da faixa de quando ele contribuía. Se ele contribuía com um salário mínimo, vai receber um salário mínimo, mas é um direito que o INSS dá. Se ele continuar trabalhando lá dentro, ele vai continuar tendo direito a se aposentar. A lei diz isso. Mas aí começa a apregoar que é isso que nós começamos a tomar como verdade. Temos que tomar cuidado, analisar bem aquilo que nos é dito, irmão, aquilo que nos é falado. Porque muitas vezes eu tenho sido influenciado contra situações que não é a verdade. Te revolta? Pode até te revoltar, mas não é bem assim como estão falando. Eu tenho que aprender a ser que nem um crente beriano. Os crentes de Bereia, quando Paulo foi lá pregar, sabe o que eles fizeram? Paulo falava algo da palavra, eles iam lá e consultavam a Torá. Espera lá, vê o que ele está falando sério. Não, realmente, confere mesmo, realmente. Pode continuar, Paulo, estou pregando. Aí Paulo falava outra coisa, ele não, peraí, deixa eu ver aqui se realmente... Não, pode continuar, tá certo. Nós temos que conferir, irmãos, segundo a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ter isso. Mas como fazer isso se eu fujo da escola bíblica dominical? Como fazer isso se tem um estudo, uma palestra sobre algo interessante? Eu não quero nem saber, porque vou ter sono ou vai ser entediante.
Mas, irmão, se for para a edificação da minha vida espiritual, eu preciso aprender. Eu preciso estar aqui, sim, 9 horas da manhã na escola bíblica dominical. Eu preciso aqui sanar muitas dúvidas que o diabo tem lançado na minha mente durante a semana. E aqui eu posso esclarecer diante do pastor na sua ministração, diante dos presbíteros ministrando. Presbítero, eu ouvi isso, é verdade? É isso que a palavra diz? Não, meu irmão, não é assim não. A palavra do Senhor fala isso, isso, isso. É aqui que você vai esclarecer as suas dúvidas. Mas eu tenho sono, domingo é feito para eu dormir até mais tarde. Eu trabalhei a semana toda, eu vou dormir um pouco até mais tarde. Nós falamos, irmãos, que domingo é dia do Senhor, não é isso? Não é isso? Nós não guardamos sábado, porque domingo é o dia do Senhor. Aí domingo eu não venho na escola dominical, chego no culto atrasado, passo o dia todo fazendo todo tipo de situação. Não pego a Bíblia 1 minuto para ler, não paro 1 minuto para poder orar, e falo que domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Eu não guardo sábado não, porque domingo é dia do Senhor. Eu não guardo sábado não, mas domingo eu estou aqui. 8 horas da manhã em consagração. Domingo eu estou aqui, 9 horas da manhã em escola dominical. E se precisar fazer alguma coisa de urgente, nós vamos fazer, porque nós somos chamados para isso. Domingo é dia do Senhor, então tem que fazer o quê? Cultuar a Deus, louvar a Deus. Eu tenho que exaltar a Deus no dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Mas o diabo está dizendo para você que você está muito cansado. Você trabalha a semana toda, você tem seu direito ao descanso. Você trabalha a semana toda, você precisa dormir até mais tarde, que isso? Enquanto isso, ele está lançando na tua mente. Você vendo filmes, vendo novela e lançando na sua mente. Isso é verdade, isso é verdade. Quer ver outra convicção, irmãos, que o inimigo tem lançado muito? Né? Talvez você, a sua posição contra o aborto até um tempo atrás, não, aborto não deve ter. Mas de tanto colocar na sua mente, a mídia tem colocado, e você está começando a crer que pode, sim. Coitada da mulher, vai ter que andar 9 meses com um negócio na barriga lá, e ela não quer. Coitadinha dela. Que amor é esse? Deixa ela tirar. Irmão, já imaginou se sua mãe fizesse a mesma coisa com você? Achasse que você era um incômodo na vida dela e decidisse te abortar? Já imaginou? Você estaria aqui hoje? E por que eu defendo que os outros matem quem Deus deu a oportunidade de vida? Eu tenho que tomar cuidado, irmãos, com as convicções que eu tenho. Porque as convicções que eu tenho podem estar totalmente longe da vontade de Deus. Totalmente longe. O diabo tem usado propagandas para tentar nos influenciar. Sabia que tem muitos crentes endividados por causa de propaganda? Passa na televisão. Malvíssima televisão de 50 polegadas.